Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Estamos nós mais uma vez aqui como atalaias de Deus para mostrar para vocês, através dos acontecimentos que estão diante dos nossos olhos, que estamos um pouquinho mais perto daquele dia glorioso em que nos encontraremos com o Senhor nos ares. E assim como Ele é, também seremos. Os acontecimentos que estamos trazendo a cada dia aqui para vocês, mostrando a escalada do conflito ali no leste europeu, um conflito que começou a princípio com Rússia e Ucrânia, e hoje já está Rússia, Ucrânia, OTAN com seus 32 países, Estados Unidos, e nesta semana houve uma mudança significativa, pois estamos percebendo que ela estará escalando para um nível como nunca vimos antes. Porque com a determinação do Biden, que está nos últimos 2 meses de governo, ele pode lançar o mundo inteiro na terceira G mundial. Com a autorização que ele concedeu para que a Ucrânia pudesse atingir alvos no interior da Rússia com os famigerados mísseis Atacams, na realidade ele declarou que os Estados Unidos estão dentro dessa guerra já. Não é mais um apoio ou um suporte financeiro. É os Estados Unidos dentro dessa guerra. E antes de entrar num tema principal aqui, porque eu quero trazer hoje aqui uma informação que um cientista político e conselheiro de Putin falou em uma entrevista à rádio britânica Times. Ele disse da seguinte forma: todos vocês serão mortos, provavelmente no final deste ano, e suas famílias serão mortas. Em outro momento ele diz: possivelmente vocês também podem passar o Natal trancado dentro de bunkers antinuclear. Ele falou isso abertamente, e você veja que não é qualquer pessoa. Ele é cientista político e conselheiro do Putin, o Sergei Markov. Para você entender que os Estados Unidos e que a Europa já está diretamente nessa guerra, antes de entrar no assunto aqui, eu quero dar uma explicação para vocês de uma maneira bem simples, né? Para nós leigos entender o que aconteceu, que não foi simplesmente uma autorização. Porque quando fala assim, olha, o Biden autorizou lançar lá os Atacams, dá a impressão que esses mísseis já estavam lá na Ucrânia, colocar esse míssil aí num lançador e dar o enter, ou apertar o botão e ele sair e pronto. Não é dessa forma. Por isso que vocês precisam entender que essa atitude do Biden declarou os Estados Unidos diretamente envolvido na guerra. Primeiro de tudo, para lançar esses mísseis aí, precisa de uma grande tecnologia, né? Por quê? Porque ele trabalha com um sistema que tem que ter uma decodificação de dados e interpretação desses mesmos dados, né? E tudo isso aí é feito única e exclusivamente pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial. Aonde fica essa agência? Essa agência fica lá nos Estados Unidos. E essa agência, ela tem acesso a uma média de 400 satélites de guerra que estão no espaço, que passa todas as coordenadas. Então, como funciona um lançamento de um Atacams, por exemplo? Lá na Ucrânia, os operadores lá vão pegar este míssil, tirar do local onde ele está guardado, colocar na plataforma de lançamento. Essa plataforma, ela vai ter que ser levado a um lugar pré-estabelecido com a sua geolocalização, e essa geolocalização ela tem que ter precisão de centímetros. Então eles vão posicionar a plataforma do sistema HIMARS, determinando todas as medidas, determinando todas as coordenadas, e depois que eles colocou, posicionou, determinou todas as medidas, distância, altura, latitude, onde está essa plataforma lá, eles vão mandar para essa agência esses dados, essa geolocalização lá nessa agência. Mediante
esta localização que foi enviada pela Ucrânia lá para a agência espacial, eles vão fazer o que chama vai fazer o carregamento de tarefas. Tá? Então, eles recebem todas essas medidas, todas essas coordenadas na agência lá nos Estados Unidos. Mediante essas medidas, eles vão utilizar de todos esses satélites e vai fazer o que chama-se carregamento de tarefa, que seria como se fosse o mapa de bordo, o mapa que vai no computador dessa bomba. Então é feito tudo nessa agência. Eles vão fazer se valendo de medidas de satélites, cálculos matemáticos e tudo mais. Depois que é feito todinha essa carta lá na agência que fica nos Estados Unidos, esse carregamento de tarefas é mandado para a Ucrânia, lá onde está a plataforma com o míssil, aguardando essa carta, esse carregamento de tarefas. Então eles recebem lá, tá? O comandante vai pegar esses dados, vai inserir todos esses dados que veio da agência e vai colocar no computador dessa bomba. Carregado com essas tarefas, aí então vem a autorização e aí sim ele dá o enter, né? Quando ele dá o enter, acontece o disparo. Então você vê bem que é impossível. O pessoal que está lá na Ucrânia, lá, o serviço deles é serviço braçal. É pegar o caminhão, que é a base da plataforma de lançamento, pega aquele caminhão, vai levar até um lugar e passar a geolocalização, né? E aguardar. E o outro pessoal é pessoal de serviço, braçal. Mas toda a parte técnica é feita lá nos Estados Unidos. E eles ficam aguardando a chegada do carregamento de tarefas, coloca no computador, colocado no computador, aí sim ele dá um enter lá e é disparado. É por isso que é impossível, tá? Impossível a Ucrânia fazer isso sozinha. Ela não tem um satélite sequer de guerra, né? E os Estados Unidos que tem esses satélites e é com esses satélites que essa bomba funciona. Agora, posto isso, vocês vão entender que o porquê que o Putin mandou de resposta uma ICBM, né? Que é um míssil intercontinental, né? Um míssil balístico intercontinental, como eu disse para vocês, um míssil que tem capacidade de carregar várias ogivas nucleares e que alcança até 6, 7, 8 mil quilômetros de distância. Por isso é intercontinental. Ele pode passar de um continente e atingir o alvo de outro continente. E este sistema aí do ICBM, ele é tão tremendo, que eu vou mostrar depois para vocês aqui no final, um lançamento experimental de um ICBM, para vocês verem que dá até medo a hora que o bicho é disparado. É um negócio descomunal. E o Putin deu essa resposta com o ICBM para mostrar para eles. O próximo agora vai com ogiva. Esse foi sem ogiva nuclear, com bombas convencional. Mas o próximo vai com ogivas nuclear. É o que está dizendo aqui o conselheiro do Putin e cientista político. Então vamos lá. Preste atenção nessa matéria aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ele mesmo falando, e depois eu vou ler a matéria para vocês. Esse aqui é o próprio cientista político e conselheiro do Putin, falando a respeito de que eles vão morrer, britânicos vão morrer até o Natal, ou então passar o Natal em bunkers. Presta atenção nisso. The leader of France, Britain and United States made very big step, even jump to the nuclear war and catastrophic destroying of the all human mind. All of yours will be killed probably end of this year, and your families will be killed and so on. And it's hang on. So are you saying that the Ukraine? Hang on. So I just want to be clear, Sergey, what you're saying though. The decision by Biden to authorize long-range weapons for Ukraine will lead to nuclear war. Yes, exactly. But Putin's going to press the button. There, you know, the button. Look at the history of the World War I. Nobody wanted the war, but war happened. It what became the absolutely catastrophe. That's exactly what could happen now. Nobody, of course, wants to have
nuclear war. But if you go the escalation steps, this escalation of the will move you to this direction. Now Russian leaders has to make the choice. It's very difficult choice. On one hand, it's impossible not to give any response, because if you're not giving response to the escalation to such a party or war which is presented by Western leaders, they will continue escalation. That's right. Same time, if Russia will give very strong response, the situation can move to the nuclear catastrophe already this year. This year, before the Christmas, probably if Putin will have same policy as Biden, as your Steinmeier, you're changing the name of the Prime Minister, nobody remembers these names, and it's going to come to the nuclear catastrophe before the Christmas days. And the true party of war in all of this is, of course, Russia. Russia is the country that has invaded Ukraine. Russia is the country that could stop this. Russia could withdraw now. Russia could stop killing Ukrainians. Russia could stop bringing war to the continent of Europe. And Russia has chosen not to do it. That's what this boils down to. Putin could walk away and bring peace, and he chooses not to. And we can dress this up in as much verbal flowers as we like, Sergei. Ultimately, Putin could walk away from this, and he's choosing not to. Can you imagine, you created in Ukraine terroristic neo-Nazi regime. Can you imagine now Russian Orthodox Church, which has been here more than 1,000 years, now is prohibited, Orthodox Church is prohibited by Ukrainian principle. Yeah. You know that Russian language is the language of the 80% population of Ukraine. Bom, aí como vocês viram aí, ele não está para brincadeira, né? E quem está falando aqui não é um teórico da conspiração, é um cientista político russo e conselheiro do Putin, aquele cara que conversa com o Putin, que sabe o que o Putin está pensando, o que ele tem na cabeça e que talvez pode dar alguma sugestão para ele também. Então vamos aqui agora a matéria que você ouviu, é mais ou menos o que ele falou aí no vídeo que você viu, que está nessa matéria aqui, ó. Conselheiro de Putin diz: Putin pode usar a arma nuclear dias antes do Natal. E os britânicos passarão o Natal em bunkers. Sergei Markov, cientista político e conselheiro de Putin, em entrevista à rádio britânica Times, em 18 de novembro, disse: todos vocês serão mortos, provavelmente no final desse ano, e suas famílias serão mortas. Markov criticou os aliados ocidentais, como a Grã-Bretanha e a França, por darem um grande passo em direção a um conflito nuclear, ao permitirem que a Ucrânia utilize mísseis ocidentais de longo alcance até o Kremlin. Segundo Markov, esta decisão do presidente Joe Biden pode levar a que os britânicos tenham de passar o Natal em bunkers, enquanto a televisão estatal russa já mostra onde poderão ocorrer os primeiros ataques. Sim, é isso que ele está dizendo. A televisão russa já está mostrando onde faremos os primeiros ataques. Markov expressou alarme com o desenvolvimento. Minha reação à decisão da Casa Branca foi terrível. Mal consegui dormir, porque temo que haja uma guerra nuclear. Esta decisão não é um passo em direção à guerra nuclear, mas um salto gigantesco em direção à catástrofe nuclear. Ele enfatizou que os militares ucranianos não são tecnicamente capazes de lançar tais mísseis por conta própria. Apontar estes mísseis requer mapas detalhados do território russo e navegação por satélite, o que eu falei para vocês aqui, tá? Inclusive, tá? Quem determina os alvos a serem atingidos lá não é nem a Ucrânia, é a agência que dá o carregamento de tarefas para o computador da bomba.
Você está entendendo? Nem escolher o lugar aonde vai ser atingido é escolhido pela Ucrânia, é escolhido pelos Estados Unidos. Então, aquele lugar aonde caiu a bomba atacando lá, que tinha um depósito militar lá, foi escolhido e selecionado. Aquilo ali é determinado nesse carregamento de tarefa que é mandado de lá da agência para a Ucrânia, para ser inserido no computador da bomba, e ela simplesmente vai obedecer o que foi colocado lá. Como eu disse para vocês, aqui na Ucrânia, os caras são simplesmente trabalhadores braçais. É motorista da base, o motorista que dirige a base leva até o lugar determinado, o pessoal operacional e o comandante ali que simplesmente insere a carta, o carregamento de tarefas e simplesmente depois dá o enter, né? Ambos exclusivamente nas mãos dos Estados Unidos. Então ele está dizendo que o sistema de navegação por satélite está na mão dos Estados Unidos, né? Mesmo a Grã-Bretanha e a França não têm esses dados. Portanto, os soldados americanos, britânicos e franceses apontariam os mísseis diretamente para as cidades russas, argumentou. Eu acabei de dizer para você. Quem apontou, quem determinou aquele alvo não foi ucraniano, foi americano, lá dessa agência, tá? Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos Estados Unidos. Markov alertou, este é o início de uma guerra direta entre Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a França e a Rússia. Todas potências nucleares. Esta é uma clara escalada do conflito. Questionado sobre se a Rússia usaria armas nucleares em resposta, Markov respondeu que isso não era esperado, entre aspas, agora. É mais provável que armas nucleares táticas sejam utilizadas contra bases na Europa Oriental. No entanto, acrescentou. Acho que... Opa, deixa eu desligar aqui. No entanto, acrescentou. Acho que Biden, Macron e Starmer querem uma escalada que possa, na pior das hipóteses, levar a uma guerra nuclear antes do Natal. Talvez você não consiga dizer Feliz Natal, porque estará ocupado protegendo sua família de um desastre nuclear. É isso que o cientista político e conselheiro do Trump falou nesta emissora de rádio. Então, vocês vão percebendo aí que a situação ela é complicadíssima, né? E é por isso que o Putin respondeu a essa bomba atacamos, a esse míssil atacamos, com uma intercontinental, que ó, é N vezes mais potente. E eu quero que você veja agora, você vai ver agora aqui, um teste, um lançamento, né? Com uma bomba dessa. Você vai ver que dá até medo. Você vai ver o tamanho da bomba. Ela parece quase que um foguete aeroespacial, né? Eu vou colocar para vocês darem uma olhada aqui, para vocês entenderem o potencial dessa bomba. É coisa assim extraordinária. É muito... Agora, você vai imaginar essa bomba que você vai ver aqui agora, carregada de ogiva nuclear, porque isso aqui é um teste, é só ela, tá? É só o míssil, sem as ogivas nucleares, tá? É só o míssil que a Rússia mandou, né? Que a Rússia mandou contra a Ucrânia, em resposta ao Atacams. Veja a diferença, foi totalmente desproporcional. A única coisa que ele não fez foi colocar ogivas nucleares, mas ele mandou essa bombinha aqui, que você vai ver agora aqui, dizendo, olha, é isso que vocês querem? Então se preparem, porque eu não vou hesitar em lançar mais outra dessa, só que desta feita com uma ogiva nuclear. Dê uma olhadinha para você ver como é pavoroso. Você vai ver o lançamento disso aqui agora. Fica olhando. Isso aí é a base de lançamento dela. Vai ser mostrado o lançamento de vários ângulos para vocês verem. O lançamento de um ICBM, Míssil Balístico Intercontinental. Olha isso. Dá até medo, né? Imagine isso aí
carregado de ogivas nuclear. Vai prestando atenção. De outro ângulo agora. Olha de outro ângulo. Isso é um ICBM, míssil balístico intercontinental. É feio o negócio, né? É feio o negócio, né? Então, foi uma dessa que ele mandou em resposta, tá? Os Estados Unidos mandou uma bomba que alcança até 300 quilômetros. Ele mandou essa que alcança até 7 mil quilômetros. 7, 8 mil quilômetros, ou seja, passa de um continente para o outro e tem capacidade de carregar ogivas nuclear. Esse sistema aqui, ele é um sistema assim que não tem como parar. Para você ter noção, é o seguinte, ele sai dali a altíssima velocidade. Ele chega a atingir 20 vezes a velocidade do som. Coisa aí de 20 mil quilômetros por hora. Ele sobe a alturas que vai até 1000 quilômetros. Ele vai para o espaço primeiro. Primeiro, ele sobe para o espaço a uma altura de aproximadamente 1000 quilômetros. Depois ele começa a fazer uma curva e começa a descer numa velocidade vertiginosa. Uma velocidade louca. E nessa velocidade que ele desce de lá, não tem o que pare ele. Não tem o que pare ele. Mesmo porque, né, ele ainda pode carregar várias bombas, várias ogivas. E nessa descida dele, ele vai determinar ali as áreas. Então dele vai sair posteriormente outras várias ogivas nuclear, tornando indefensável por conta dessa velocidade vertiginosa. E é disso que este cientista político está alertando a Inglaterra, está alertando a Europa. Vocês todos poderão estar mortos até o final do ano. Ele falou sem rodeio. Ou então, vocês não terão tempo ou condições de dar um Feliz Natal, pois vocês estarão correndo desesperadamente, procurando proteger a sua família em um bunker contra um disparo nuclear. É o nível em que nós estamos vivendo, é o nível em que nós estamos chegando. Vamos orar, igreja, vamos orar. Quem está dizendo isso é um homem que é conselheiro do Putin. Ele diz que isso pode acontecer até o final do ano. E nós temos dito para vocês que sim, os senhores do mundo querem esse conflito. É interessante para eles esse conflito. Lembra daquela frase? Ordem através do caos. O caos para eles agora é importantíssimo. E eles vão lutar de todas as maneiras para escalar esse conflito. Nunca se viu uma coisa dessa. Faltando 2 meses para um presidente caduco sair, ele dá uma ordem dessa, uma determinação dessa, colocando literalmente, como você já entendeu, os Estados Unidos direto dentro do conflito. Porque agora você está entendendo e percebendo o porquê que o Putin está respondendo dessa forma. Porque não foi a Ucrânia que lançou aquilo, foi os Estados Unidos que lançou aquilo. Foi de dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos escolheu o alvo, escolheu o horário, escolheu a forma, escolheu tudo e fez tudo. Lá na Ucrânia, a única coisa que eles fizeram foi dar o enter no computador. Pá, deu enter e foi tudo feito pelos Estados Unidos. Então, a próxima resposta pode ser direto lá na Europa, né? Porque tanto foi colocado desta feita mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, quanto também da Inglaterra. Então tem mísseis da Europa ali dentro também, né? E ele está dizendo que a resposta pode ser duríssima
e pode ser aí até o final de ano. Tanto é que, conforme vocês viram no vídeo que eu fiz ontem, né? Lá na Rússia estão espalhando bunkers móveis, né, que cabem até 50 pessoas em todos os cantos, colocando bunkers móveis que cabem até 50 pessoas em todos os cantos lá, estão espalhando esses bunkers lá. E nós daqui entendemos que só Deus pode nos guardar de tudo isso, só Deus pode nos proteger. Como nós estamos guardados em Deus, vamos ficar o quê? No Salmo de número 91. O que diz o Salmo de número 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, descansa no Senhor. Não entre em pânico. Descansa no Senhor. Entenda que assim como os hebreus no êxodo do Egito, na saída do Egito, em meio a tantas pragas e mortandade, eles tinham no umbral das suas portas o sangue do Cordeiro. E foi isso que os protegeu. Foi isso que os livrou de um desastre maior. E é o que nós vamos fazer. Colocar no umbral da porta do nosso coração o sangue do Cordeiro. E dessa maneira nos proteger em nome de Jesus. Amém? E em nome de Jesus, quero falar com aqueles que têm sido movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós continuamos com o nosso projeto ali em Moçambique e principalmente agora, mais do que nunca, que eles estão vivendo uma guerra civil, que nós precisamos estender as nossas mãos. E se eu encolher a minha mão, se você encolher as suas mãos, nós podemos ter a tristeza de ver essas crianças novamente tendo que tomar, no lugar de uma canequinha de leite com café, água quente com açúcar. Você quer isso para essas crianças? Então, em nome de Jesus, meu querido, não custa nada. Se cada um de nós fizermos um esforcinho e dar aquilo que está no nosso alcance, não é nada transcendental, nada que vai me fazer falta. Fazer a minha pequena contribuição, cada um fazendo a sua contribuição, nós vamos promover tantas alegrias para essas crianças. Eu, meus irmãos, eu não sei. Quando chega de manhã, que pela misericórdia de Deus eu tenho condições de tomar um copo de chocolate com um pãozinho, eu já penso nessas crianças. E eu penso assim, meu Deus, não permita que essas crianças precisem voltar novamente a tomar água quente com açúcar. Porque era isso que acontecia antes de você começar a ajudar. Antes da sua contribuição chegar lá. Olha que lindo isso aqui. Ó. Graça e paz, pastor Josué e a todos os irmãos do Brasil. Meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje. Estamos aqui hoje numa manhã de domingo. As crianças estão tomando aqui o chá com leite. Né? Muitas das vezes temos feito apenas água quente e açúcar. Mas hoje fizemos aqui o chá com leite e colocamos também um pouco de café. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué do Brasil, que nos ajudou aqui, né, a melhorar aqui a situação. Todas as vezes era apenas água quente, mas veja aqui, já temos aqui o leite que colocamos para todas as crianças. Hoje é o primeiro dia que conseguimos aí fazer chá com o leite, um café, né? E é uma bênção. Deus abençoe o pastor Josué e a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Isso acontece graças à sua generosidade, graças a vocês que têm isso como um compromisso. Né? Eu não tenho isso como um compromisso com os neguinhos de Moçambique, eu tenho isso como um compromisso com Jesus. Né? Eu entendo que quando eu estou fazendo isso para Jesus. Né? E como eu disse para vocês, né, além dessa questão do alimento, da vestimenta, né? Quando acontece problemas lá, eles terem cabanas, porque eles moram em cabanas de palha, e muitas vezes são queimadas essas cabanas, nós construímos casas. Casas não são casas, é casinha de 1 cômodo, 2 cômodos. Você fala, nossa, pastor, é muito pequeno. Mas se você vê o tamanho da cabana de palha, que a maioria deles mora, você vai ver que uma casinha de 2 cômodos, 2 cômodozinhos, 3x3, para eles é uma mansão. E a gente ajuda, né? A gente contribui também na construção. Olha aí que coisa linda aqui, ó. Olha aí. Graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Josué. Estou aqui hoje, sexta-feira, comprando aqui a porta
Nem mandamos fazer, nem não compramos, mandamos fazer mesmo por causa das medidas. Mas graças a Deus a porta já está feita e amanhã sábado estaremos colocando, aqui já é um pouco tarde agora, e estaremos colocando a porta amanhã sábado para o nosso evangelista, o Pai Jorge. Muito obrigado aí, Pastor Josué, pela oferta, pela força, e que Deus continue abençoando a todos os irmãos também que têm cooperado juntamente com o Pastor Josué do Brasil. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém? Isso daí foi a conclusão, né? Nós construímos uma casinha de 2 cômodos, né? E eles já estavam morando dentro da casinha, mesmo sem porta, né? E esse foi o dia que, com a sua contribuição, com a sua ajuda, nós mandamos confeccionar a porta e no dia seguinte foi colocada a porta na casa deles. E assim tem sido esse trabalho maravilhoso lá em Moçambique. E eu peço em nome de Jesus, não abandone nossas crianças, não abandone essas famílias. E eu tenho certeza de uma coisa, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Aquilo que você tem feito em prol dessas crianças, Deus há de te restituir em outra medida, sacudida, transbordante, recalcada. Deus há de te retribuir abençoando no teu salário, no teu comércio, na tua empresa. Deus há de te restituir em saúde, em paz, em alegria, em prosperidade, em nome de Jesus. E que sempre, cada um de nós, possamos ter a alegria, o privilégio, sempre de estender as mãos, não para pedir, mas de estender as mãos para dar, para ofertar, para contribuir. Amém? Em nome de Jesus, deixa o like, deixa o joinha e vamos compartilhar essas informações com o maior número de pessoas, porque nós também aqui no Brasil precisamos estar muito atentos. O norte do Brasil aqui está em ebulição. Lá no norte do Brasil, ali entre Brasil e Venezuela, estão lá militares da Venezuela, militares da Rússia, militares do Irã e do lado de cá do Brasil, militares do Brasil, militares dos Estados Unidos e militares da Colômbia. Em prontidão, a qualquer momento pode ser deflagrado uma guerra lá no norte do Brasil. E aí você vai falar assim, mas aqui não vai atingir-nos. Não, quem te garante que não? Por quê? Porque na realidade, o que eu estou dizendo para você, não é um conflito que está Brasil contra Venezuela ou Venezuela contra o Brasil. Do lado da Venezuela está lá o Irã e está lá a Rússia. Do lado de cá está os Estados Unidos e está a Colômbia e o Brasil. E isso pode escalar para dimensões inimagináveis. Então, é tempo de orar, é tempo de vigiar. Vamos fazer o bem enquanto há tempo. Dessa vida não vamos levar nada. Partindo eu daqui amanhã, o que vai ficar como legado é o que eu fiz de bem para o meu próximo, para o meu semelhante, como o que nós estamos fazendo ali em Moçambique. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os dados necessários para você deixar a sua oferta, a sua contribuição. E dessa maneira, você estará obedecendo o ID de Jesus, pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus lá em Moçambique, mesmo sem sair do Brasil, com a sua contribuição. Amém? Em nome de Jesus, eu profetizo todas essas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua empresa, seu comércio e seu salário. Em nome de Jesus, receba de Deus a sua recompensa. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e vamos compartilhar para que tenhamos um número maior de pessoas orando nesse momento. Orando pelas autoridades, pelos que estão em eminência, para que, como diz a Bíblia, tenhamos uma vida quieta e sossegada. Amém? Um beijo no teu coração, um ótimo final de semana para vocês.